Olá, sejam muito bem-vindos à leitura da Bhagavad Gita, como ela foi escrita, como ela é autorizada através da sucessão discipular. Estamos estudando sobre Karma Yoga. Karma Yoga, o que seria Karma Yoga? Então, novamente, nós temos que fazer uma premissa, ou seja, uma reflexão acerca do que seja Karma Yoga. Karma Yoga, a palavra Yoga significa união a Deus e Karma significa as ações. Então, nossas ações, todas as ações, elas têm uma consequência. Eu faço algo, eu vou ter um resultado. Isso é algo assim claro de se entender. Mas os resultados transcendentais, metafísicos dessas ações, nós precisamos tentar compreender, porque nós não compreendemos. Nós estamos justamente fazendo essa leitura para que a gente possa mergulhar dentro deste conhecimento. Então, hoje pela manhã eu estava assistindo uma aula e o professor, o mestre, o guru, o devoto em questão estava justamente falando que quando nós temos dúvidas, nós não temos conhecimento. Nós só ultrapassamos essas dúvidas quando nós buscamos a vidya. Vidya significa conhecimento e avidya, ignorância. Então, se nós temos dúvidas, nós não temos conhecimento suficiente para entender Karma Yoga. E Karma Yoga é o fruto das nossas ações. Nossas ações passadas, pretéritas e nossas ações atuais. Vou fazer aqui minhas reverências para iniciar a leitura. Om Agyana Timiranda Sya Agyana Janasa Lakaya Shakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu os olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestres espirituais eu presto minhas respeitosas e infinitas reverências. Meus mestres são Deus, Krishna, o Supremo, chamado de Guru Deva, o mestre dos mestres, e Srila Prabhupada, que compilou o Bhagavad Gita como ele é, através da sucessão discipular autorizada. Nós estamos lendo e compartilhando algo autorizado, não é um livro qualquer, não é uma especulação mental qualquer, mas sim um livro sagrado, a ciência sagrada de quem somos nós. Eu sou uma alma em um corpo material, buscando a minha evolução espiritual, minha expansão de consciência. Verso 21. Seja qual for a ação executada por um grande homem, os homens comuns seguem e o mundo inteiro procura imitar todos os padrões que ele estabelece através dos seus exemplos. Então aqui, capítulo 3, estamos no capítulo 3, Karma Yoga. Então aqui neste verso, nós temos o seguinte ensinamento, de que nós somos o modelo de tudo aquilo que nós fazemos, e a própria personalidade de Deus diz isso. Seja qual for a sua ação que você execute, você vai se tornar um grande homem ou não. Os homens comuns seguem o mundo inteiro e imitam todos, não é verdade? O que um faz, a boiada toda faz e vai atrás. Se a pessoa compra um carro, todo mundo quer comprar um igual. Se a pessoa tem uma roupa, todo mundo quer fazer igual. Se a pessoa tem um corte de cabelo, todo mundo quer imitar, especialmente se for de atriz e atores famosos. Isso tudo, minha gente, não passa de uma grande ilusão, de um grande condicionamento nosso, da nossa falta de conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento, a gente tem dúvidas. E quando a gente tem dúvidas, a gente está na ignorância. As pessoas, em geral, sempre precisam de um líder que possa ensinar o público através do comportamento que ele manifesta na prática. Um líder não pode ensinar o público a parar de fumar se ele mesmo fuma. Então, eu não posso estar aqui compartilhando Bhagavad Gita com vocês se eu mesmo não sigo a Bhagavad Gita. Eu estaria praticando
eu estaria indo de encontro a um niyama, que é veracidade, que eu tenho que ser verdadeiro comigo, verdadeiro com outros, verdadeiro com todos. Então, quais são os modelos de líderes que nós temos na atualidade que possam nos ensinar através de modelo? Você sabe citar algum líder dentro desse padrão político, desse padrão de mídias sociais, de tudo isso que a gente estuda, de tudo isso que a gente tenta até mesmo especular com a mente para tentar entender, como Srila Prabhupada diz aqui. Ele tem que ser o exemplo, ele tem que ensinar através do exemplo. O Senhor Chaitanya diz que o mestre deve se comportar convenientemente antes de começar a ensinar. Alguém que exercita semelhante ensino chama-se Acharya, ou mestre ideal. O mestre deve seguir os princípios das escrituras para ensinar o homem comum. Então, o padre, o pastor, o médium do centro espírita budista, o devoto que está em consciência de Krishna, que estuda a Bhagavad Gita, que estuda as escrituras sagradas, devem seguir esse exemplo de ensinar pelo modelo. O mestre não pode fabricar regras que vão de encontro aos princípios das escrituras. Isso não está correto. As escrituras reveladas, tais como o Manu Samhita, são considerados os livros que a sociedade humana deve tomar como padrão. Que livro é esse, Manu Samhita? Manu é o semideus que coordenou e coordena toda a raça humana. Ser humano. Aí vem a palavra Manu Samhita. Então, é o livro onde está codificado todos os códigos para que a gente haja feito um ser humano padrão. Porque nós não agimos como ser humano padrão, infelizmente. O ensinamento do líder deve basear-se nos princípios contidos nas escrituras. Quem deseja aperfeiçoar-se deve seguir as regras fundamentais praticadas pelos grandes mestres. Este é o modo para progredir no caminho da percepção espiritual. O rei é o chefe executivo de um estado, pai e professor, são considerados líderes naturais deste povo inocente. Por quê? Porque vai ensinar. Se você vai aprender com uma pessoa, ou com um mestre, com um professor, que vai ensinar algo que não é legal, aí sim você está no caminho oposto, que é o ideal desse verso aqui do capítulo 3, verso 21 da Bhagavad Gita. Então, todos devem ser versados nos livros para que possam seguir os códigos morais e espirituais e fazer-se o próprio modelo Acharya, para que eu possa ensinar as pessoas, compartilhar sabedoria e eu mesma ser esse exemplo. Verso 22. Ó filho de Pritá, não há trabalho prescrito para mim dentro de todos os 3 sistemas planetários. Nem sinto falta de algo, tampouco tenho necessidade de obter alguma coisa. Quem está falando isso? Krishna, a suprema personalidade de Deus. E mesmo assim me ocupo dos deveres prescritos. Então aqui Deus está revelando que ele não é um ser desocupado. Ele é um ser ocupado nos 3 mundos, mundo superior, intermediário e inferior, que ele coordena através de várias e várias seres espirituais que estão em vários e vários corpos diferenciados em diferentes planetas. Então ele diz, mesmo assim, eu sendo este ser que tomo conta desses 3 sistemas planetários, eu me ocupo nos meus deveres prescritos. Então, por que nós devemos ficarmos desocupados? Por que nós devemos apenas nos ocupar em coisas materiais e esquecer o verdadeiro trabalho, que é o trabalho espiritual? O Senhor Supremo é o controlador de todos os outros controladores e é o maior de todos os diversos sistemas líderes planetários. Então, o Senhor Krishna, Deus Supremo, é um líder planetário. Todos estão sob seu controle. O poder específico de todas as entidades é designado somente pelo Senhor Supremo. Elas próprias não são supremas. Ele também é digno de adoração de todos os semideuses e é o supremo diretor de todos os diretores. Então não adianta você querer ser o controlador. Não adianta você se achar o chefe, aquele que controla o seu subalterno, porque você está apenas servindo a Deus. E aí, dentro desse sistema de serviço devocional, você coloca Deus como centro das suas atenções, como centro das suas atividades. E aí você vai entender o quanto Deus, ele coordena todas as suas atividades em suas ações kármicas. Porque a cada um é dado segundo vossas obras,
já diz Jesus. Então, o que eu faço tem uma consequência. Então, a consequência do que eu faço, do meu pensar, sim, se eu penso negativo, eu tenho uma consequência kármica negativa. Se eu ajo em ação e se eu coordeno pensar, sentir ou agir dentro da luz ou da escuridão, eu vou ter uma reação. Isso é Karma Yoga. Mas quando eu tenho essa consciência que eu devo entregar tudo para Deus, eu vou colocar Deus, Krishna, o Supremo, no centro das minhas atividades. E vou entender que Ele é o diretor, que Ele é o controlador, que Ele é a pessoa suprema, que Ele é transcendental a todas as espécies de líderes controladores materiais e é adorado por todos. Então a gente achar que um presidente tem poder porque está massacrando outro país, que outro presidente se acha bam, dono disso, aquilo, outro. Ninguém é dono de absolutamente nada nesse planeta Terra. E nenhum dos planetas, e nenhum dos sistemas universais, solares, nós estamos inseridos no sistema solar, mas ele diz, eu sou o Supremo Senhor Controlador de outros controladores e maior de todos os diversos líderes planetários. Então aqui é a Suprema Personalidade de Deus, mostra que existem outros sistemas planetários e que lá, dentro desses seus sistemas planetários de planetas, ele é o líder. Ele é o líder da Terra, ele é o líder do Sol, ele é o líder de Júpiter e Marte. Isso que a gente tem conhecimento dentro do nosso sistema planetário. E os outros planetas? E as outras entidades vivas que estão em outros corpos que a gente nem consegue enxergar, porque vai na Lua e não vê nada, vai em Marte e não vê nada. Entendeu? E por quê? Porque a gente nem se enxerga como uma alma, né? Nós não nos enxergamos como alma e a gente quer descobrir outras coisas. É muita prepotência do ser humano. Claro que deve haver o avanço tecnológico, sim, mas a gente deve saber como é que a gente vai usar esse avanço tecnológico para que traga essa evolução espiritual para nós. Eis a questão. Então, dentro desse processo, ele diz aqui, não há ninguém maior do que Krishna. Deus é a causa suprema de todas as causas. Deus é a causa suprema de todas as causas. Deus, Krishna, é a causa suprema de todas as causas. Isvara Parama Krishna Satchitananda Vrigaha Anadi Adi Govinda Sarva Karana Karanam. Deus, Govinda, o Deus do amor e da misericórdia, é a causa suprema de todas as causas. Ele não possui forma de corpórea como a de uma entidade viva comum como nós. Não há diferença entre seu corpo e sua alma. Ele é absoluto. Todos os seus sentidos são transcendentais à matéria. Qualquer um dos seus sentidos pode executar a ação de qualquer outro sentido. Então, é algo às vezes até incompreensível pela nossa limitação e a nossa ignorância de entender que Deus, ele tem um corpo e ele pode usar todos os sentidos para, por exemplo, eu só posso entender com a minha mente, com meus olhos, com as minhas mãos eu posso segurar, mas Deus, ele pode fazer tudo, porque ele não tem uma forma corpórea como a de uma entidade viva comum. Seu corpo e sua alma são absolutos, todos os seus sentidos são transcendentais. Qualquer um dos seus sentidos pode executar a ação de qualquer outro sentido, e a gente não, a gente é limitado. Por aí a gente vê como a gente é limitado. Então, se situe na sua posição de um ser humano limitado, que não controla absolutamente nada. Aí sim você vai ficar mais livre de querer controlar. E assim seus atos são executados automaticamente como uma sequência natural. Aqui está no Svetasvatara Upanishad, outra escritura sagrada védica, comprovando a minha leitura, já que na personalidade de Deus tudo tem opulência plena e existe em verdade completa, a suprema personalidade de Deus não precisa executar dever algum, mas mesmo assim ele diz no verso que ele se ocupa com os deveres prescritos, e a gente não quer se ocupar, a gente não quer lutar, a gente não quer sair da inércia, a gente não quer sair da ignorância, a gente quer ficar onde está. E a gente tem que respeitar quem quer ficar assim. Mesmo assim, o Senhor Krishna ocupa-se no campo de batalha de Kurukshetra como líder dos kshatriyas guerreiros, porque eles são obrigados a dar proteção aos aflitos. Embora ele esteja acima de todas as regulações das escrituras reveladas, Krishna, ele não faz nada que transgrida atrás da escritura. Então, até o próprio Deus respeita as escrituras. E nós aqui na Terra não queremos respeitar absolutamente nada. Verso 23.
Bhagavad Gita é fantástica, é maravilhosa quando você ouve com seus ouvidos espirituais e tenta praticar. Nem que seja 1% daquilo que você está ouvindo, porque escutar a Bhagavad Gita, entrar num vídeo e sair no outro, e você achar que você sabe de tudo, é muita prepotência nossa se situar nesse processo. Verso 23. Pois se de alguma vez eu deixasse de ocupar-me nos cuidados, na cuidadosa execução dos deveres prescritos, ó parta, todos os homens de certo seguiriam o meu caminho. Então Deus é o próprio modelo. As coisas de Deus são mostradas através de modelos. Eu aprendi com meu mestre espiritual japonês, Mokichi Okada Mestre-sama, que está aqui atrás, onde eu estou apontando meu dedo. Mokichi Okada diz: as coisas de Deus são mostradas através de modelos. E aqui o próprio Deus mostra o seu modelo. Que ele diz: eu trabalho e sigo as regras e regulações e respeito as escrituras. Então Srila Prabhupada diz: a fim de que mantenha o equilíbrio e a tranquilidade social para o progresso na vida espiritual, há costumes familiares tradicionais destinados a cada homem civilizado. Essas regras e regulações que devem ser seguidas sejam para as almas condicionadas e não para o Senhor Krishna. Ele as seguiu porque veio para estabelecer os princípios da religião. Então, das escrituras sagradas védicas, toda vez que o mundo fica de cabeça para cima e pernas para baixo, aliás, de perna para cima e cabeça para baixo, entendeu? E fica tudo desorganizado e as pessoas ficam demoníacas, as pessoas ficam simplesmente indo de encontro ao Dharma, que é a paz, que é a missão. Aí sim, o Senhor Krishna manda seus súditos, ou ele mesmo vem pessoalmente. Por que Deus não pode vir? Jesus veio, seu filho. Então ele pode vir, ele pode fazer o que ele bem quiser, porque ele precisa ter controle das criações dele. Da criação, né? A manutenção e a aniquilação parte esses 3 princípios de Deus. Então ele sempre vem para estabelecer os princípios da religião. Do contrário, os homens comuns seguiriam seus passos, porque ele é a maior autoridade. Entende-se, através do Srimad Bhagavatam, que é outro livro sagrado da filosofia védica, a árvore madura do conhecimento védico, que o Senhor Krishna executava todos os deveres religiosos dentro e fora de casa, como se exige de um chefe de família. Então, nos seus passatempos, que eu já li vários passatempos de Krishna, já li o livro Krishna, Suprema Personalidade de Deus, volume 1 e 2, já li várias lilas. Lilas são os passatempos de Deus aqui na Terra. Como tem a Bíblia que relata o nascimento de Jesus na manjedoura, também tem os livros sagrados que relatam os deuses, que relatam os semideuses, que relatam. Por que tem que relatar só coisas materiais, só pessoas que moram aqui na Terra? Não. A gente tem que buscar ir atrás dessas escrituras transcendentais para que a gente entenda que a gente não sabe de absolutamente nada. Que a gente vive, novamente falando, com a cabeça enterrada na areia movediça material. Achando que aquilo ali e pronto. Que aquilo ali que me faz feliz. Só que quando você deita sua cabecinha no seu travesseirinho, à noite, você vai ver que você está vazio e que você precisa saber mais. E que se você não quiser saber mais, você vai ficar na ignorância. E nada vai vir. Nada vai vir. O reino de Deus não vai vir para você, porque você não busca o reino de Deus. Então, como é que você quer que o reino de Deus chegue a você, a não ser que você nasça com a boa fortuna do seu karma passado? Porque as riquezas, os ricos, milionários, bilionários que tem hoje estão colhendo seus frutos de vidas passadas. Por que existe rico e pobre nesse planeta? Porque cada um está no seu karma. Cada um está no seu karma yoga. Mas eu posso modificar minha vida? Sim, aqui e agora. Você pode modificar a sua vida e transformar a sua vida numa oferenda a Deus. Aí sim você vai estar preparando a sua próxima jornada para quando você voltar novamente no ciclo de Sansara. Que é essa roda gigante que roda, você abre a cadeirinha da roda gigante, desce, carrega sua mala pesada e vai começar, né? Primeiro a nascer novamente no corpo que você já sabe que vai ter um corpo, vai ficar preso no útero 9 meses, né? E ali tudo vai se desenvolver e ali vai... Por que nascem crianças que já nascem com câncer? Ou crianças, ou seres humanos que já nascem, digamos assim, com doenças crônicas que já trazem. Será que Deus é tão mau assim para dizer, não, eu quero que aquela alma ali nasça naquele corpo e já nasça com isso? Não, você plantou, você colhe. É algo tão óbvio a Karma Yoga que você é o seu produtor das suas próprias ações. Você produz a sua própria cena de vida.
Então, se você quer ter um futuro auspicioso, você quer ter um corpo melhor do que esse que você está habitando neste momento como alma dentro deste corpo, que você quer ter uma vida diferenciada, comece agora a plantar a sua vida para o seu futuro. Mas não, o que é que a gente faz quando a gente se aposenta, arma uma rede, vai balançar na rede, achando que terminou tudo, materialmente terminou, mas aí é quando você tem mais tempo espiritualmente de trabalhar na sua aposentadoria para Deus. Eu conheço um casal, ele é médico e ela é teóloga, que eles vivem trabalhando para Deus, estão aposentados, aí é que eles trabalham mesmo, é que colocam suas cabecinhas todos os dias para trabalhar para Deus. Eu acho muito lindo isso tudo. Por quê? Porque eles estão como alma preparando o seu futuro, preparando a sua vida para o futuro, para uma vida de uma alma e um outro corpo, ou até mesmo para nem vir mais nascer aqui nesse planeta e para outros sistemas planetários, como já disse aqui hoje nos versos, a própria personalidade de Deus diz, né? Então, minha gente, olha, é algo assim que a gente tem que prestar atenção, Karma Yoga. Verso 24. Se eu não executasse os deveres prescritos, todos deste mundo seriam levados à ruína. Tá vendo? Se Deus não segurasse os planetas, se Deus não tivesse um sistema de manutenção, caía os planetas, caía aqueles cometas, aqueles asteroides, o que vinha e batia na Terra e acabava com tudo. Mas alguém controla, e a gente não para pensar que existe um controlador, que as estrelas estão no céu, que o Sol está no lugar dele, que roda, a Terra roda pelo Sol, o Sol está lá, noite e dia, dia e noite, e que a maré enche, a maré seca. Minha gente, pelo amor de Deus, eu fico impressionada quando eu vejo uma pessoa dizendo que não acredita em Deus, mas respeito. Se eu não executasse os deveres prescritos, todos deste mundo seriam levados à ruína. Eu seria a causa da criação da população indesejada, em decorrência do que eu destruiria a paz de todos os seres vivos. Que coisa fantástica. Aqui a Suprema Personalidade de Deus, no capítulo 3, verso 24, está dizendo: eu tenho que manter tudo para que tudo se mantenha de uma forma melhor possível, de uma forma divina possível. Então, Srila Prabhupada diz: a fim de conter essa perturbação social, há regras e regulações pelas quais a população pode automaticamente tornar-se pacífica e organizada para o progresso espiritual na vida. Quando vem, é natural que o Senhor Krishna se envolva com essas regras e regulações, a fim de assinalar a importância e a necessidade desses empreendimentos tão valiosos. Então, Deus cria, Deus mantém, Deus aniquila. Tem muita coisa que precisa ser aniquilada aqui nesse planeta Terra. Tem muita coisa que não serve mais. Mas aí a gente está aqui vindo para cá para aprender e a gente não aprende nessa escola da vida. Então, o Senhor é o Pai de todas as entidades vivas e as entidades vivas são desorientadas. Indiretamente, a responsabilidade recai sobre o Senhor. Então, se nós somos desorientados, em uma certa parte, Deus tem parte nisso, porque Ele é o Pai de nós. Então, Ele tem que nos ensinar. Seja através do karma, seja através das coisas que acontecem na vida, que há perigo a cada esquina. Este mundo material não oferece segurança alguma. Não se engane, né? Você está numa rotina de segunda a sexta, você está no seu trabalho, você chega final de semana, faz quase talvez as mesmas coisas. Então, como eu posso fazer algo diferente? Estudar sobre Deus, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, compartilhar sobre Deus. E isso não é caretice, isso é evolução. Se engana quem pensa que é caretice. Ah, porque fulano agora fica o tempo todo só falando em Deus, em Bhagavad Gita, né? Às vezes as pessoas podem até achar isso de mim, mas eu não me importo, porque eu me importo com o que Deus acha de mim. Isso é o mais importante. Então, se Deus é meu Pai, Ele vai tomar conta de mim, Ele vai mostrar o meu caminho. Por quê? Porque o Senhor Krishna, Ele é o Senhor dos Senhores, é o controlador supremo, né? O Senhor é o Pai de todas as entidades vivas, e se as entidades vivas são desorientadas, indiretamente a responsabilidade recai sobre Deus. Então, a Bhagavad Gita hoje falou sobre esses temas, falou sobre esses versos, mostrou que existem outros sistemas planetários. Krishna fala que ele precisa segurar tudo isso para que tudo isso fique orientado. E quando as coisas se desorientam, o Senhor Krishna vem, ou manda seus filhos, ou manda seus avatares, ou manda todos esses processos
transcendentalistas que nós não temos ideia, porque nós não fazemos ideia. E por que não fazemos ideia? Porque a gente está em avidia, ignorância. Vidya é sabedoria, sabedoria transcendental, sabedoria acerca das coisas de Deus, do absoluto, para que a gente possa servir mais e melhor sempre, porque o ideal é esse. O ideal é você evoluir, expandir sua consciência e ter mais consciência de Deus na sua vida, para que você agrade a Deus e não as criaturas humanas limitadas, como eu e como todos. Então, eu agradeço mais um dia de Bhagavad Gita, e Krishna diz: se eu não executasse os meus deveres, todos neste mundo seriam levados à ruína. Vamos meditar sobre isso. Deus nos mantém ocupado e Deus por si só é o modelo da ocupação dos deveres prescritos. Gratidão.